Ester mandou Atar voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando o seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Ester, mandou esta resposta a Ester: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você fica calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esta ocasião que você foi escolhida como rainha? Sabe? Tem uma reflexão muito grande que eu quero entregar para você hoje a partir desta palavra, deste pequeno trecho que eu li dessa história. E eu convido que você fique aqui e vamos falar sobre isso. A Ester, quando recebeu o recado de Mordecai, dizendo o que estava acontecendo, ela ficou preocupada. Ficou. Lógico, ela se entristeceu. Mas mandou roupas para Mordecai. Mandou que ele se trocasse, mandou que ele cuidasse da aparência. Porque ele estava com panos grosseiros, rasgou as vestes, estava no estado onde naquela época tinha de ficar daquele jeito para mostrar a sua tristeza, o tanto que a alma estava angustiada. E a Ester estava sofrendo? Estava. Mas não mais do que Mordecai. Mas não mais do que os outros povos que estavam aflitos com medo de morrer, com medo de perder a vida. Ela era ela fazia parte do povo judeu? Fazia. Mas era o que estavam fora do palácio que mais temiam. Então, quando ela recebeu o recado de Mordecai, ela tentou dizer para Mordecai que não ia. Ela não ia. Porque senão ela ia morrer. Porque ninguém poderia entrar sem o rei chamar. Então Mordecai vai, de uma forma muito severa, eu imagino. Ele diz a ela: você não foi feita rainha à toa. Talvez seria por uma ocasião como esta que você foi feita rainha para ajudar o povo. Talvez seja você a escolhida para ajudar o povo nessa situação. Você que está aí dentro tem que fazer algo. Porque nós que estamos aqui fora não podemos entrar. Mas você já está aí. Imagina a cabeça de Mordecai falando isto. Mas nessa história tem um mensageiro que é o Atar. Estou imaginando ele indo e voltando. Porque Ester manda um recado, Mordecai manda outro, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Imagina, por que vocês não vão logo e se falam os dois? Brincadeiras à parte, mas é aqui que nós vamos entrar nesta história. Às vezes somos colocados em determinados locais e não entendemos o porquê. Mas é porque o porquê vem depois. Pode levar anos, pode levar muito tempo, mas o porquê sempre chega. Ester foi feita rainha, o rei se agradou da beleza de Ester. Era uma mulher muito formosa, bonita, sábia. Então o rei a tornou rainha. Com quantos anos ela não estava rainha? Então isso aconteceu, alguém estava querendo exterminar o povo judeu. Queria se livrar principalmente de Mordecai, que de uma certa forma era parente de Ester. E nós temos de descobrir esse porquê. Mas nós só vamos descobrir esse porquê se estivermos dispostos a correr risco.
Só descobre o porquê de estar em certos lugares se você estiver disposto a correr riscos nesses próprios lugares. Como assim? A Esther, por mais que ela tivesse receio de ir até ao rei, receio de morrer, receio de ele não aceitar a sua presença e mandar matá-la, ela foi mesmo assim. Ela mesmo disse depois, se tiver de morrer, morrerei. E ela foi. Mas a permissão foi concedida. Ela não foi morta. Ela foi bem sucedida na sua missão, conseguiu falar com o rei e ainda de uma forma muito inteligente. Ela bolou uma estratégia, convidou o rei para um jantar. O rei muito esperançoso, muito feliz, porque pela primeira vez havia sido chamado para um jantar pela rainha Esther. Ele foi muito feliz, então ela mandou chamar também o homem que queria matar Mordecai e o povo. E os dois foram muito felizes para o jantar, com a esperança de que lá nesse jantar a rainha dissesse o que queria do rei. O rei disse: me diga, mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. O rei estava disposto a dar tudo o que Esther estava pedindo. Mas mesmo assim, ela soube esperar. Ela bolou uma estratégia. Ela disse: não, amanhã eu lhe conto. Venha outra vez para outro jantar. Então o rei ficou naquela inquietação. Nossa, o que será que essa rainha quer? Ela nunca foi até mim, ela nunca me convidou para um jantar. E agora 2 jantares? E o rei ficou muito entusiasmado com isso. O outro homem também. E ao fim do outro jantar, Esther disse o que ela queria. E nisso, o homem havia mandado fazer uma forca para Mordecai. E o rei ordenou que ele fosse morto na própria forca. E às vezes você se apressa para fazer o mal. Às vezes você se apressa para fazer o mal para as pessoas. Mas é aí que este mal que você estava planejando, em um certo momento, vai se virar para cima de você. Então cuidado. Cuidado, porque desajeitado é o pé que corre para fazer o mal. Você pode tropeçar. E é aí que você vai se ferir todo e toda, porque a vida ela é justa. Ela não é injusta. Você colheu, você planta. Não há isso de plantar uva e colher batata. Não há. É o que você planta que você colhe. Então, na hora, Deus iluminou a mente da Esther de uma maneira inteligente. Ela conseguiu reverter a situação ao favor dela e ao favor do povo. E quem era perseguido se tornou um dos mais importantes, e quem estava querendo destruir foi quem foi destruído. Mordecai tomou um posto de muita importância no reino. Ele foi um dos homens mais nobres depois disso. Por isso, cuidado ao pensar que qualquer lugar que você pisa é só um mero lugar. Não existe isso. Você pode ter uma missão muito grande nesse local, mas você vai ter que correr certos riscos. Esses riscos variam de acordo com o tamanho da sua missão. Existem riscos que são menores e existem riscos que são maiores, mas isso vai depender do tamanho da sua missão aqui nesta terra. Tem coisas que você pode impedir, mas para isso você não pode estar focado só em você. Como assim? Esther estava com medo de morrer ao ir falar com o rei. Ok, ela estava tremendo de medo, vamos dizer, mas não estava preocupada com os outros que morreriam. Como assim? Quando a Esther recebeu o recado de Mordecai, ela pensou o quê? Se eu for até o rei, eu vou morrer. E os outros queriam morrer caso ela não fosse. Ela não estava se importando. Então, ela se colocou em primeiro lugar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, é o medo que toma conta. A ganância, o egoísmo, porque você está pensando só em si. Quando você se coloca no centro, vai vir destruição. Entenda que você não pode ser o centro. Você não pode ser o centro de nada. Jesus é o centro de tudo. O povo, nossos irmãos também devem ser o centro. Porque Jesus veio por nós. Jesus fez de nós o centro. Então nós temos de fazer de Jesus e os nossos irmãos o centro de nossas vidas. Nada do que você tem, conquistou, é mérito seu. A Esther se tornou rainha, mas não foi por mérito dela. Foi porque Deus quis colocar ela ali. Porque ela iria servir em uma situação como esta.
É Deus te preparando para cumprir missão. Deus estava preparando Esther para cumprir essa missão. Às vezes, nós temos mais poder do que imaginamos. Esther tinha mais influência sobre as decisões do rei do que ela sabia. Ela não sabia que ela poderia interferir em algo que estava acontecendo. Precisou dessa situação para que ela descobrisse. Então não espere mais. Descubra qual o seu dom, descubra a sua missão, descubra o que você pode estar fazendo pelos outros, o que Esther não fez. Que Esther não fez só por ela. Depois que a Esther se igualou aos outros, ela fez por todos, por ela e pelos outros. O que a Esther nessa medida, nós podemos ver que ela se colocou no mesmo patamar dos outros. Disse, meu povo. Então ela estava no meio. Quando não somos mais o centro, quando colocamos as outras pessoas na mesma importância que nós, quando nos igualamos aos outros, é quando realmente podemos descobrir o nosso propósito. A Esther se igualou ao seu povo. Não. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer aqui. Se não, também vai morrer junto com o povo. Mas ela se igualou. Antes ela estava se elevando a um patamar, dizendo que não podia entrar. Senão morreria. Mas depois ela se colocou em igualdade, em equidade com os outros. Então tenha isso em mente.